Você alguma vez já olhou para o céu e contemplou o azul infinito, as nuvens, as estrelas, a lua? Pousou seus olhos sobre a natureza, as árvores, os animais? Apreciou o cantar dos pássaros, o som de um riacho que segue seu curso, as folhas no chão de um outono sendo levadas pelo vento? Você, alguma vez, parou e se perguntou: de onde veio tudo isso? Quem ou o que criou o universo? Quem é Deus? A partir da Idade Moderna, a compreensão de Deus tornou-se um tema complexo e multifacetado. Desde o Renascimento e a Reforma, a ideia de Deus e sua relação com o mundo passou por profundas transformações. Em primeiro lugar, a modernidade viu o aprendizado da ciência moderna, com seus métodos rigorosos de investigação e explicação do mundo natural. Isso levou muitos filósofos e cientistas a questionar a necessidade da existência de um ser divino para explicar o universo. Essa tendência culminou no pensamento de deístas, que acreditavam que Deus tinha criado o mundo e, logo depois, deixou ele funcionar de acordo com as leis da natureza. Outro desenvolvimento importante da modernidade foi o iluminismo, que valorizava a razão e a ciência acima de todas as outras formas de conhecimento. De acordo com os filósofos iluministas, a fé em Deus devia ser baseada em evidências racionais e verificáveis, em vez de revelações ou tradições. Essa abordagem levou muitos filósofos a questionarem a existência de Deus e a negar qualquer forma de conhecimento transcendental. Além disso, esse período também viu o ingresso do ateísmo aberto e do agnosticismo. De acordo com esses pensamentos, a existência de Deus é simplesmente uma questão sem resposta e não pode ser determinada com certeza pela razão ou por evidências. Essas ideias foram amplamente influenciadas pelo ceticismo filosófico e pelas críticas às religiões institucionalizadas. Todavia, a era moderna também viu o surgimento de uma nova forma de religiosidade, o espiritualismo. Esse movimento valorizava a busca pessoal da conexão com o divino e a espiritualidade, em vez da adesão a uma doutrina ou instituição religiosa. O espiritualismo foi fortemente influenciado pelo romantismo e pela ênfase na subjetividade e no interior da pessoa. A modernidade também viu a inclusão do positivismo. Para o positivismo, a existência de Deus é uma questão puramente metafísica e não pode ser verificada ou comprovada por meios científicos. De acordo com esse pensamento, apenas aquilo que é objetivamente verificável é digno de crédito, e a ideia de Deus é vista como algo além da realidade física, portanto, é inacessível à comprovação científica. O positivismo afirma que a religião e a teologia são questões subjetivas, acreditadas em crenças pessoais e não podem ser pensadas como verdades objetivas. Consequentemente, o positivismo não reconhece a existência de Deus como uma verdade objetiva e inquestionável. E aí, meus caros, eu me chamo João Pedro, já deixa o seu like, se inscreve e também me siga lá na rede vizinha que está aparecendo aí na tela. Sem mais enrolação, vamos nessa! O pensamento filosófico na modernidade, ou seja, nos séculos XVI a XVIII, foi marcado por uma atitude de crítica do pensamento antigo e medieval. Antes de tudo, o sentido dessa crítica não foi o de uma demolição, mas de uma análise. Em outras palavras, os filósofos modernos, antes de afirmarem diretamente qualquer coisa sobre o mundo, preocupavam-se em analisar a possibilidade de fazer tais afirmações. Esse contexto foi profundamente influenciado pelo nascimento dos novos modelos de física, ou simplesmente pela ciência moderna, que nascia com a física de Copérnico, Kepler, Galileu e Newton, entre outros. As descobertas e invenções desses autores punham em xeque muitas das convicções aceitas até então. Resumindo, foi sendo determinado o critério exclusivo para que algo pudesse ser considerado objeto da ciência. Esse critério é a experiência empírica, ou seja, a experiência verificável, embora seja verdade que na Idade Média e no Renascimento, séculos XV e XVI, muitas novidades que seriam desenvolvidas pelos novos físicos já se anunciavam. Deus, nesse contexto, passa a ser tratado de uma maneira um pouco diferente de como era até então. Isso não quer dizer que os físicos tivessem se tornado ateus. Pelo contrário, muitos continuaram crentes. Em todo caso, para falar de Deus, também deviam ser seguidos os critérios da ciência moderna. Assim, de modo geral, podemos dizer que os filósofos modernos tinham como preocupação primeira estabelecer aquilo que podia ser conhecido racionalmente, ou seja, cientificamente e empiricamente, e aquilo que escapava ao campo da razão, ao campo da ciência. Alguns filósofos, por isso, não hesitaram em concluir que o Deus da religião tinha de ficar fora da pesquisa científica, pois ele não podia ser verificado pela experiência empírica. Nesse período, muitos filósofos questionaram as concepções tradicionais sobre Deus e tentaram elaborar novas teorias que conciliassem a crença religiosa com o avanço do conhecimento científico e filosófico. Esse movimento teve como objetivo fundamental questionar as verdades estabelecidas e buscar formas de entender a relação entre Deus, o homem e o mundo. Ao longo do século, essas teorias influenciaram não apenas a filosofia, mas também a cultura, a política e a religião, e a questão de Deus continua a ser objeto de estudo e reflexão na filosofia contemporânea.
Então falaremos aqui de 3 filósofos modernos que investigaram Deus e suas ideias acerca deste assunto. São eles René Descartes, Blaise Pascal e Baruch Spinoza. René Descartes foi um filósofo e matemático francês do século XVII, considerado por muitos fundador da filosofia moderna. Em sua busca por uma verdade indubitável, Descartes se deparou com a questão da existência de Deus e a possibilidade de conhecê-lo. Para ele, a compreensão de Deus é fundamental para se compreender a natureza das coisas, pois ele é a fonte da verdade e da existência. Ele argumentava que a ideia de Deus é inata ao ser humano, ou seja, todos nós possuímos a ideia de um ser supremo que é perfeito e infinito. Essa ideia pode ser criada a partir de experiências sensoriais, mas é uma verdade que está dentro de nós desde o nascimento. Descartes também defendia a existência de Deus por meio de suas provas. Ele apresentou 2 provas principais. A primeira é a prova ontológica, que parte da definição de Deus como um ser perfeito e infinito. Segundo essa prova, a ideia de Deus implica necessariamente em sua existência, pois um ser perfeito não poderia ser imaginado como não existente. A segunda prova de Descartes é a cosmológica, que parte da observação da existência do mundo e da sua causalidade. Ele argumentava que tudo que existe no mundo tem uma causa e que essa cadeia causal só poderia ser explicada pela existência de um ser supremo que iniciou o universo. Esse ser seria Deus, que seria a causa primeira e imutável de todas as coisas. No entanto, as provas de Descartes foram alvos de muitas críticas ao longo da história da filosofia. Muitos filósofos questionaram a validade dessas provas, argumentando que elas são baseadas em suposições e não possuem fundamentação empírica. Além disso, alguns filósofos argumentaram que a ideia de Deus não é inata, mas um produto da cultura e da religião. Apesar dos pesares, a busca de Descartes por uma verdade indubitável e sua defesa da existência de Deus tiveram grande influência no pensamento ocidental. Suas provas foram aprimoradas por outros filósofos, como Leibniz e Kant, e continuam a ser discutidas e debatidas até os dias de hoje. Blaise Pascal foi um filósofo, matemático e físico francês do século XVII, considerado um dos pensadores mais importantes de seu tempo. Em sua busca pela verdade, Pascal dedicou-se a entender a natureza de Deus e apresentou diversas reflexões e provas sobre a existência do divino. Para Pascal, a compreensão de Deus não pode ser alcançada apenas por meio da razão, mas também pela fé. Ele acreditava que a existência de Deus pode ser experimentada de forma subjetiva, por meio da experiência religiosa e do encontro pessoal com o divino. Ele argumentava que a existência de Deus não pode ser provada ou negada de forma objetiva, mas deve ser aceita pela fé. Pascal afirmava que a razão pode levar o ser humano a reconhecer a possibilidade da existência de Deus e que a fé é necessária para que essa crença seja de fato incorporada à vida do indivíduo. Além disso, ele apresentou uma das provas mais conhecidas pela existência de Deus, que é conhecida como a aposta de Pascal. Segundo essa ideia, é mais vantajoso acreditar em Deus do que negá-lo, pois, caso Deus exista, o indivíduo que acredita nele será recompensado com a vida eterna, enquanto que não acredita será punido com o inferno. Por outro lado, se Deus não existir, ambas as opções não terão qualquer consequência após a morte. A aposta de Pascal foi amplamente criticada por alguns filósofos, que a consideraram uma tentativa de manipulação e uma redução da religião a uma mera estratégia de autopreservação. No entanto, muitos outros filósofos e teólogos consideraram a ideia de Pascal uma forma interessante de abordar a questão da existência de Deus. Em resumo, a compreensão de Deus no pensamento de Blaise Pascal baseia-se tanto na razão quanto na fé, sendo que a experiência religiosa é vista como um elemento fundamental para a crença no divino. Além disso, a aposta de Pascal é uma das provas mais conhecidas para a existência de Deus e foi objeto de muitas discussões e debates na história da filosofia. E por fim, mas não menos importante, Baruch Spinoza. Ele foi um filósofo holandês do século XVII, considerado um dos mais importantes representantes do racionalismo. Sua compreensão de Deus é muito diferente daquela defendida por Descartes e Pascal, por exemplo, e se baseia em uma perspectiva filosófica e científica. Para Spinoza, Deus é a substância única e infinita que compõe toda a realidade. Ele acreditava que Deus não é um ser pessoal ou antropomórfico, mas a própria natureza e o universo em si mesmo, o famoso Deus é tudo, tudo é Deus. Segundo Spinoza, Deus é a causa primeira e única de tudo que existe e a única fonte de toda a verdade e da razão. Spinoza rejeitava a ideia de um Deus que intervém na história humana ou que recompensa ou pune os indivíduos em função de suas ações. Para ele, Deus é a ordem natural das coisas e não se importa com as ações humanas, pois tudo o que acontece é necessário e segue uma lógica determinista. Em relação às provas da existência de Deus, Spinoza argumentava que elas eram desnecessárias, pois a existência de Deus é evidente por si só. Segundo o filósofo, a própria natureza é uma manifestação de Deus, e a razão humana é capaz de perceber essa realidade por meio da intuição e do conhecimento científico.
Spinoza também criticava a ideia de que a existência de Deus é algo que deve ser aceito pela fé. Para ele, a verdade sobre Deus pode ser alcançada por meio do conhecimento racional e científico, e não por meio da crença cega. Em tese, a compreensão de Deus no pensamento de Spinoza é baseada em uma perspectiva racionalista e científica, que rejeita a ideia de um Deus pessoal ou antropomórfico. Para ele, Deus é a própria natureza e o universo em si mesmo, e sua existência é evidente por si só, não necessitando de provas ou crenças religiosas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque dessa forma você apoia demais o meu trabalho, ajuda o canal a crescer e mostra ao YouTube que você se interessa por esse tipo de conteúdo. No mais, um grande abraço e até a próxima!